Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Meus amados irmãos, nós observamos essa parte da carta de Paulo aos Gálatas. Faz parte das últimas instruções do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia. Nós vamos observar que a Galácia, aqui não era simplesmente um lugar, era uma região. Então, Paulo escreve essa carta aos irmãos ali e ele vai instruindo. E nesse trecho aqui, Paulo está ensinando sobre a lei da semeadura. Paulo está enfatizando que as ações das pessoas têm consequências diretas e que não se podem enganar a Deus com atitudes hipócritas e egoístas. A vida, nós vamos observar, irmãos, que ela é cheia de escolha e cada escolha traz consigo consequências. Paulo, ele nos lembra de uma verdade universal aqui, que aquilo que nós plantamos, nós colheremos. Então, nós observamos aí, no versículo 7, a certeza da consequência das nossas ações. Paulo, ele começa com um aviso. Os irmãos observaram quando ele diz assim: não erreis, ou melhor, não se deixem enganar, não erreis. Então, Paulo começa trazendo um aviso. Ele diz assim: não se deixem enganar, não erreis. Ele nos alerta contra a ilusão que poderíamos, de alguma forma, tentar, vamos dizer assim, não viver essa lei de Deus aqui estabelecida. É como se os irmãos ali pensassem que pudessem fugir dessa lei que Deus estabeleceu. E essa é o pior engano que nós podemos pensar, é que nós poderemos fugir da lei que Deus estabeleceu, que é a lei da semeadura, a lei que colhe o que se plantou. Então, Paulo está alertando, Paulo está trazendo um alerta para aqueles irmãos: não erreis, não se deixem enganar. Quando Paulo fala para não nos enganarmos, ele quer dizer que não podemos brincar com as regras de Deus. Nós observamos, irmãos, trazendo para o nosso contexto das leis, judicial e tantas outras que estão por aí, diz assim: toda regra tem exceção. Você, principalmente os advogados, eles caçam uma brecha na lei para tentar uma ação contra ou a favor dos seus clientes. Mas na lei de Deus não tem jeitinho, não tem brecha. Deus, ele estabeleceu uma lei que não pode ser mudada. Aí aqui eu me lembro daquela lei quando foi assinada pelo rei Dário, para que todo aquele que fizesse uma petição a não ser ao rei, ele assinou com o seu anel, ele trouxe a assinatura, e quando ele descobre que Daniel tinha infringido,
ele queria livrar Daniel, mas ele diz: eu não posso. Eu não posso voltar atrás. Foi assinada, foi carimbada. Assim é a lei de Deus, irmãos, ela não volta atrás. Não há sombra de variação naquilo que Deus estabeleceu, até mesmo na natureza. Agora imagine nós plantar feijão e colhermos arroz. Não, é aquilo que você planta, é aquilo que você colhe. Então, Paulo está trazendo para os irmãos ali que eles tinham que entender que eles não podiam brincar com a regra que Deus estabeleceu. Não erreis, não se deixe enganar. Com Deus ninguém zomba, com Deus ninguém brinca. Assim como o agricultor, ele colhe o que planta, nós também colhemos o resultado das nossas escolhas, das nossas decisões, do que nós falamos. Nós colhemos aquilo que nós estamos plantando na vida. Se você planta, por exemplo, palavras ruins contra as pessoas, nós vamos ver que você vai colher isso. Se você planta falta de perdão, as pessoas, você vai colher isso. A própria Bíblia diz: se você perdoar, você será perdoado. Se você não perdoar, você não será perdoado. É a lei da semeadura. Então, se nós agirmos de forma errada, nós vamos enfrentar problemas. Mas se nós seguirmos o caminho certo, nós vamos ser recompensados. Então, veja, irmãos, que Deus, ele vê tudo e no final, cada um vai receber o que merece. Nós não estamos aqui, às vezes você faz alguma coisa, o seu pai não vê, sua mãe não vê, o pastor não vê, o fulano ali não vê, mas Deus, ele vê tudo. Nada passa desapercebido diante do Senhor. Aí eu fiz aquilo, ninguém viu, engano seu, Deus viu. Então nós vamos vendo que Deus vê tudo. E lá no final, porque aqui onde muitos têm a falsa sensação que eu posso fazer as coisas erradas e não vai ter consequências. Você já observou que tem pessoas que vivem no crime, fazendo tudo errado, e elas têm uma casa melhor que a sua? Tem um plano de saúde e você não tem? Tem os melhores carros e você não tem? Às vezes, o homem, por não compreender a realidade da lei que Deus estabeleceu, diz: então eu posso fazer isso também. Porque o homem está fazendo isso, está vivendo de boa, tranquilo, nem preso não foi, e eu aqui, seguindo as regras, seguindo as leis, seguindo as normas, e vivo no aperto. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Muitos não vão pagar aqui nessa terra, mas diante do justo juiz, eles vão ter que colher tudo o que eles semearam aqui. Uns já começam a colher aqui, e nós vemos, como eu falei, esse é o exemplo daqueles que não são punidos, mas quantos que vivem no erro são presos, morrem, mas muitos vão, e interessante também observar que eles colhem a consequência no sentido terreno, porque você for preso, passar um tempo, por exemplo, na prisão, vai passar, você paga, mas quando comparecer diante do justo juiz, do juízo final, vai ser lançado no lago de fogo. Então nós vamos vendo que Deus, ele vê tudo e no momento certo ele vai dar a cada um o que merece pelo resultado das suas ações. Então a corrupção é a colheita inevitável daqueles que semearam na carne. Então nós vamos vendo que ele diz: de Deus não se zomba. Irmãos, isso
é prepotência do homem, é arrogância do homem, achar que ele pode zombar de Deus. O homem tem esse senso de grandeza, de querer ser dono de si, senhor de si, e nós vamos vendo o humanismo, onde o homem é o centro. Infelizmente, até dentro da igreja tem entrado essa ideia, essa filosofia, que o homem é o centro, que tudo é para o homem, para fazer a vontade do homem. É o hedonismo, as pessoas fazem o que acham, aquilo que lhe dá prazer, e aí vão esquecendo, deixando Deus de lado, como dizendo assim: eu não preciso de Deus, achando que estão zombando de Deus, mas não há como escapar das consequências das nossas ações. E eu quero ler com os irmãos o livro de Hebreus, capítulo de número 2. Essa parte dessa epístola aqui aos Hebreus me fala muito dessa realidade de não há como escapar, não há como zombar de Deus. O que o homem plantar, ele vai colher. Olha o que diz o capítulo 2, o versículo 1, ele diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Você já tem ouvido a palavra, você já tem ouvido os ensinamentos, você já ouviu sobre Cristo, sobre a obra de Cristo, você sabe que tem que viver em santidade, em pureza. Então ele está dizendo: convém-nos atentar com mais diligência para o que nós já temos ouvido. Aí ele continua dizendo assim: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, ele está dizendo aqui, aquilo que os anjos falaram. Vamos usar aqui o exemplo lá, quando os anjos chegam para Abraão e diz que vai destruir, ou melhor, quando chega para tirar Ló de Sodoma e Gomorra. Aqui vai ser destruído. E o que eles disseram, nós vemos que aconteceu. Tanto para o bem, como em outros momentos para o mal. Mas o que nós observamos é que ele vai dizendo assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Então, como é que nós vamos escapar? Se aquilo que foi falado pelos anjos se cumpriram, eles receberam a justa retribuição pela desobediência, como nós vamos escapar se nós não atentarmos, se nós negligenciar, se nós rejeitarmos a obra de Cristo no Calvário? Então, isto mostra, irmãos, que aquilo que nós fizermos, nós vamos receber a justa retribuição, porque o Senhor é fiel, o Senhor é justo. Da mesma forma que nós queremos que Ele seja justo e fiel para cumprir as promessas de bem, Ele também é justo para cumprir o seu juízo sobre aqueles que andam na desobediência. Assim como a terra responde à semente que é plantada, nossa vida responde às escolhas que nós fazemos. A terra só produz a semente que foi lançada sobre ela. Assim também, a nossa vida só responde às escolhas que nós fazemos. Agora eu convido os irmãos, olhem para a sua vida hoje. Qual tem sido o resultado das tuas escolhas na tua vida? Qual tem sido o resultado das sementes que você tem semeado na tua vida? Você tem colhido bem ou mal?
Aquilo que você tem semeado, você já tem visto para o bem ou para o mal? Você é livre para escolher que semente você vai plantar. Nós somos livres. Ninguém pega na nossa mão e diz, lance essa semente. Ninguém pega na nossa boca e diz, fale essa palavra. Ninguém pega na nossa mão para nós levantarmos contra alguém. Quem decide levantar a mão, levantar a voz, brigar com alguém, falar mal de alguém, levantar falso testemunho contra alguém, mentir, quem decide sou eu. A semente foi lançada por mim. Talvez eu tenha até sido influenciado, mas a escolha foi minha. A serpente tenta Eva. Eva deixa ser influenciada. Mas a consequência do ato veio para cada um na proporção do que fizeram. A serpente, Eva e Adão. Nenhum ficou sem a consequência do que fizeram. Porque nós somos livres para escolher a semente que vamos semear. Mas nós não somos livres para escolher qual fruto nós vamos colher. Nós somos escravos da decisão da semente que nós decidimos lançar. Aí eu observo com os irmãos, falando para uma boa maioria que sabe muito bem do que é isso, quando você vai semear ou preparar para semear, fazer a semeadura no início, ou do inverno, você faz uma seleção das sementes. Você vai separar, vamos dizer assim, os grãos de milho. Você não vai lançar um milho quebrado, um milho podre. Você vai fazer a seleção dos melhores grãos para que você possa ter uma colheita boa, uma plantação boa. Você não vai lançar um milho de qualquer jeito. Os irmãos não vai pegar o galho de mandioca seco e vai plantar. Você vai pegar aquele que tem condições de crescer, de gerar. Porque se você fizer isso, se você não fazer a seleção, você vai estar apenas perdendo tempo, esforço e trabalho. Agora observe, irmãos, quantas pessoas estão perdendo tempo, estão se esforçando à toa, porque não estão selecionando as sementes que estão semeando. Estão semeando qualquer tipo de semente, estão semeando qualquer coisa, e não estão se dando conta que muitos vão perder tempo, estão na igreja, caminhando para a igreja, mas não estão semeando as sementes corretas. Eu digo nessa noite, não estou dizendo que nós somos salvos pelas obras que nós fazemos, mas quem é salvo sabe as sementes que vai semear, porque Paulo vai dizer que quem anda segundo a carne não pode agradar a Deus. Então, quem aceitou a Cristo, quem anda com Cristo, quem nasceu de novo, ele seleciona as sementes que ele vai semear na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida no trabalho. Ele vai escolher o que ele vai semear. Aí nós vemos que na semeadura existe o princípio da reciprocidade. A medida que usamos para dar ou julgar será usada conosco. Foi que Jesus disse: aquilo que vós quereis que os homens vos façam, façais vós. É a lei da semeadura. Nós vivemos momentos em que as pessoas querem
ser tratada com amor, mas não trata com amor. Querem receber perdão, mas não libera perdão. Querem ser abençoadas, mas são mão fechada. Então nós vamos vendo, irmãos, que aquilo que você quer, como é que você, vamos fazer aqui mentalizar isso. Como você quer que as pessoas lhe tratem? Como você quer que a sua esposa lhe trate? Como você quer que o seu esposo lhe trate? Então trate primeiro. Ou trate você. Como você quer que as pessoas no trabalho lhe trate? Trate você da mesma forma. Então nós vamos vendo que a lei da semeadura é reciprocidade. É aquilo que eu quero colher, é o que eu vou semear. Eu não posso deixar que aquilo que as pessoas estão semeando, elas venham me levar a semear também. Todo mundo fala mal dos outros, vou falar também. Todo mundo age sem perdão, eu também vou agir. Não, eu tenho que ter a minha própria semeadura. Eu tenho que entender que eu sou responsável pelas sementes que eu vou lançar. Ninguém vai lançar semente por mim. Eu que vou lançar aquilo que eu quero que aconteça na minha vida. Então, quais são as palavras que você tem dito às pessoas? Às vezes a gente quer que as pessoas falem direito conosco, mas a gente fala todo gritando, a gente fala abusado. Como é que as pessoas vão falar conosco de uma forma diferente? Você atrai o que você é. Você vai atrair para você aquilo que você está verbalizando, falando. Então, se eu falo só coisas ruins, eu lembro aqui, falando disso, dá um exemplo do meu avô, já faleceu. Ele dizia assim, ele era daquelas pessoas que xingava, só a misericórdia de Deus. E ele xingava e ele comprou um gado e ele começou a cuidar desse gado e ele xingava esse gado. E dizia que o gado era daquele, os irmãos sabem, né? E de repente, morreram todos. Foi morrendo, acabou-se. Por quê? Porque é o que ele disse, é dele, ele levou. Outro exemplo, tinha uma senhora, numa primeira congregação que nós passamos, em Floriano, ela não era crente, os seus filhos só tinha um que era, ou os outros não eram, e xingavam. Mandava ela ir para aquele lugar e tanta coisa. E um dia, aquela mulher foi atormentada. Ela sentiu como se fossem os demônios querendo levar ela. É como dizer assim, irmãos, aquilo que você fala, a semente que você semeia, aquilo que vai estar perto de você, é o que você vai colher. Então nós precisamos ter cuidado com as sementes que nós estamos lançando. E outra coisa interessante a observar na lei da semeadura é que você planta, os irmãos sabem muito bem, para nascer um pé de milho, basta um caroço de milho. Mas um caroço de milho, ele não gera só um caroço de milho. É 30, 40, não sei, dependendo da espiga, né? Então nós vemos que existe uma proporção. Às vezes você diz, mas eu disse só isso aqui. Aí quando você viu a consequência,
Meu Deus do céu, foi só aquilo, mas é proporcional. Aquilo que você semeia, quem semeia vento, colhe tempestade. Por que não colheu só vento? Colhe tempestade. Então nós vamos observando o exemplo, Davi semeou um adultério e, de certa forma ali, ele trama para a morte de Urias. E o que foi que Davi colheu na sua vida? Davi colheu a morte do filho daquele adultério. Morte por morte. Davi colheu a guerra dentro da sua casa. E aí nós vamos observando, mas não foi só um ato, só com Batseba ali e Urias, mas nunca apartou a espada da casa de Davi. Porque aquilo que nós fazemos vai gerando, vai tendo consequências. Então, por isso que nós precisamos ter cuidado que se você semeia para o bem, você vai colher também na proporção para o bem. Se você semeou para o mal, então analisemos nessa noite qual a semente que nós estamos lançando. Aí o versículo 8, ele começa mostrando dois tipos de sementes. Dois tipos de sementes que nós poderemos estar lançando. Ele diz: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Então, o primeiro tipo de semente aqui é aquela que é semeada para a carne, ou na carne. Nós vamos colher corrupção. Aí, se os irmãos observarem, Gálatas está dentro do capítulo 5, vai falar sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Paulo vai dizer que quem comete as obras da carne, selecionadas ali, e ele diz, não fechou, vamos dizer assim, a lista. Ele diz, aqueles que praticam coisas semelhantes a essas, como eu já tenho dito, não herdarão o reino de Deus. Então, Paulo está dando aqui a entender que aquele que semeia na carne, ele semeia para a sua própria corrupção. Por isso que nós precisamos, irmãos, observar. Paulo nos adverte que viver segundo os impulsos egoístas e pecaminosos vai resultar em destruição e na morte espiritual. Então nós precisamos saber qual é a semente que nós estamos, carnal ou espiritual. Nós estamos vivendo para o nosso prazer, para as nossas vontades, e estamos semeando para elas, para colher elas, ou nós estamos não fazendo assim. Veja que devemos examinar o que nós estamos semeando nas nossas vidas. Não, é só uma olhadazinha ali, é só uma mentirinha, e nós vamos vendo que isso vai tendo proporções, porque o que é plantado nasce. É tanto que o escritor aos Hebreus diz que nós não podemos deixar brotar nenhuma raiz de amargura dentro de nós. Se foi semeado mágoa, ela vai gerar amargura. Então nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós estamos semeando, aquilo que nós estamos deixando ser semeado na nossa vida. São sementes de egoísmo, pecado, sementes de amor ou de justiça. Qual é a semente
que nós estamos semeando? Qual é o tipo de semente que você está trazendo para a tua vida? Mas ele diz também assim, irmãos: mas quem semeia para o Espírito colherá a vida eterna. É aqui onde nós entendemos que Paulo escreve aos Gálatas e vai mostrando que nós não podemos andar segundo a concupiscência da carne. Nós precisamos andar no Espírito. Nós precisamos viver no Espírito, praticando as coisas do Espírito, vivendo para as coisas eternas e não para as coisas carnais. Porque se você semear na tua vida as coisas carnais, você vai colher a morte, a separação de Deus. Mas se você plantar no Espírito, aí você lembra lá das obras, os frutos do Espírito: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, temperança, longanimidade. Se você plantar estas coisas, você vai colher a vida eterna. Então, aqueles que vivem de acordo com os valores do Espírito de Deus, buscando santidade, buscando a justiça, eles vão colher a vida eterna. Então nós vemos que há muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas estão semeando na carne, estão semeando para a carne, estão vivendo para a carne. E quando nós falamos da carne, nós falamos das nossas paixões, das nossas vontades, do nosso querer. Porque aí os irmãos sabem muito bem que o nosso querer sempre é distante do querer de Deus. A nossa vontade sempre é para o mal, para o erro, para aquilo que não agrada a Deus. Mas uma vez que nós nascemos de novo, que o Espírito habita em nós, ele nos guia para que nós possamos buscar as coisas espirituais. Então eu encorajo cada um de nós nessa noite a investir naquilo que é eterno na nossa vida. Invista, semeie naquilo que é eterno na nossa vida, que nós não venhamos perder tempo investindo nas coisas materiais, nas coisas carnais que vão passar. Porque o que adianta, como diz o Senhor, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta ele semear e colher para esse mundo, mas ele perder a sua alma? Que nós possamos, irmãos, semear para que nós possamos ter o tesouro lá no céu, que nós possamos receber do Senhor a coroa, que nós possamos receber do Senhor a vida eterna juntamente com o Senhor. Então, que nós possamos cultivar um relacionamento com Deus, que nós possamos buscar a orientação do Espírito Santo cada dia e pratiquemos as boas obras, as obras do Espírito, o fruto do Espírito, que nós possamos buscar, porque quem anda com Deus, quem se aproxima de Deus, ele tem o desejo de semear as coisas espirituais. Mas quanto mais você se distancia de Deus, mais a sua vontade, o seu querer é para as coisas carnais e terrenas. Mas eu quero observar também o versículo 9. Paulo diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Irmãos, o bem cansa. Às vezes fazer o bem cansa. E principalmente quando você planta sementes boas. Porque às vezes você diz assim, talvez no momento em que eu estou falando, talvez você pensou: eu tratei fulano bem, mas ele me tratou mal. Eu perdoei, mas não me perdoaram. Eu amei, mas não me amaram.
Será se está em contradição? Nós sabemos que alguns não responderão aquilo que você está semeando. Não quer dizer que você está semeando e as pessoas automaticamente. Às vezes você está semeando, vamos dar aqui um exemplo, a irmã Daniela semeia perdão, amizade com a irmã Alice, mas a Alice não responde, mas ela colhe da irmã Eliene, porque às vezes a nossa ideia é, se eu estou plantando com fulano, ele tem que ir para mim, mas às vezes você está plantando, alguém não está respondendo, mas outro ali está, vamos dizer assim, correspondendo àquilo que você está semeando. Por exemplo, Jesus semeou em nós o amor, mas quantos e quantos não querem, rejeitam, amaldiçoam, criticam, falam mal, diz que ele não existiu. Mas quantos outros estão dizendo que ele é a razão do seu viver, da sua existência? Então nós precisamos, irmãos, nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Mas eu faço e até agora eu não recebi. Não se canse, continue fazendo o bem. Ele diz, e não nos cansemos de fazer o bem. Paulo nos encoraja aqui a persistir em fazer o bem, mesmo quando é difícil, ou quando nós não vemos resultados imediatos. Quantas pessoas deixam de semear porque não estão vendo o resultado imediatamente? Quantas pessoas que começam dizendo, eu vou ser fiel nas minhas ofertas, no meu dízimo, aí olha para as circunstâncias, não vê nada acontecendo, nenhuma mudança, aí diz, eu vou parar de dizimar, que eu estou dizimando, e parece que nada muda, parece que as coisas faz apertar, faz ficar pior, mas nós precisamos persistir, nós precisamos perseverar, semeando a nossa oferta, semeando o amor, semeando o perdão, mesmo quando esteja difícil e as pessoas não estejam correspondendo isso para você. Irmãos, ele diz aqui, ainda no versículo 9, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, ou se não houvermos desfalecidos. Existe um tempo. Ninguém aqui planta milho querendo colher amanhã. Tem um tempo. Dependendo do tipo da semente, tem o tempo determinado para ela. Então, aquilo que nós plantamos tem o tempo para nós colhermos. Mas ele diz, nós só colheremos se nós não desfalecermos. Nós só vamos colher a vida eterna se nós não desfalecer, de permanecer na presença do Senhor. Se nós desfalecermos, se nós desistirmos, se nós nos cansarmos, e é o que tem muitos se cansando, porque é fácil a gente aceitar Jesus já perto da nossa morte, pouco tempo, mas aqueles que aceitaram desde a sua meninice, da sua juventude, aí estão ouvindo, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. O apóstolo Paulo já dizia ainda perto, antes de 100 anos, né, depois de Cristo ali, ainda Pedro ou Paulo estava dizendo, e quando ele vier, os que estiverem mortos vão ressuscitar primeiro. E ele diz, e nós, estivermos vivos, Paulo já esperava Jesus naqueles dias, já passou mais de 2000 anos, e o tempo passa, e as pessoas vão às vezes se cansando, entra ano, sai ano, e nós caminhando para a igreja, entra ano, sai ano, e nós caminhando, fazendo bem, pregando o evangelho, dizendo que Jesus vai voltar,
nós amando e sendo rejeitado às vezes, aí muitos vão se cansando, mas nós nessa noite precisamos esperar no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Nós precisamos renovar e continuar crendo e dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós temos que entender que a nossa salvação hoje está mais próxima do que quando nós aceitamos a fé. Quanto tempo fez e faz que você aceitou a Cristo, que você caminha com Cristo? Eu tenho uma boa notícia para você: a nossa redenção, a volta de Cristo está mais perto do que quando você se converteu. E nós estamos bem pertinho do nosso culto de ceia que passou. Paulo diz: todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Cada ceia, cada pão, cada cálice que nós bebemos o suco da uva, nós estamos dizendo: Ele está mais perto, Ele está chegando. Então nessa noite não desfalecemos, porque no momento certo, Eclesiastes 3 vai dizendo: porquanto há um tempo determinado para todas as coisas, e não é nós que vamos mudar esse tempo, irmãos. Está estabelecido pela soberania, pela onipotência do nosso Deus. Está determinado o tempo de cada semente que vai ser semeada e que vai ser colhida. Mas Eclesiastes também vai dizendo, o sábio Salomão, ele diz: lança a tua semente, mas não retires a tua mão, porque tu não sabe qual dela vai prosperar. Então nós não podemos parar de semear, porque uma semente foi semeada e veio as aves do céu e arrebatou e levou. Nós não podemos parar de semear, porque uma caiu entre os pedregais e ela não tinha raiz e morreu. Nós não podemos parar de semear se uma caiu entre os espinhos e foi afadigada e também morreu, porque uma vai cair em terra boa, vai germinar e vai frutificar a 30, a 60 e a 100, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então não pare de semear, continue semeando aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração: amor, misericórdia, bondade, perdão. Semeie também financeiramente na vida de alguém, abençoe alguém, alguém também em algum momento vai abençoar a tua vida. Você lembra aquele ditado que diz: mais vale um amigo na praça do que dinheiro no bolso? Porque se você semeia, em algum momento o que você tem não vai ser suficiente. Vai ser necessário alguém que você semeou na vida dele ou dela, que vai vir ao teu encontro e vai ser bênção de Deus na sua vida. Então não desista de fazer o bem. A perseverança é a chave para a colheita que Deus tem preparado para nós. Irmãos, quantas das vezes está bem pertinho da bênção e nós desistimos? Você lembra? Moisés estava 40 dias no monte, o povo estava lá embaixo, e passou dias e passou noites, e o povo chega para Arão e diz: Arão, constrói um ídolo aí, porque nós não sabemos se esse Moisés aí, ele está vivo, está morto. Já faz muitos dias que ele subiu para o monte e não voltou. Então eles pegam os ouros e fazem um bezerro de ouro. E a Bíblia diz que quando eles começam a festejar, Deus diz: ó Moisés, teu povo lá estão fazendo festa lá, construíram um ídolo. E sabe, irmãos, Moisés estava descendo, Moisés já estava indo ao encontro deles. Mas o que eles fizeram? Construíram o ídolo. Moisés teve que voltar de novo para o monte. Passou mais dias lá no monte.
Isso quis dizer que eles adiaram a bênção deles. Estava bem pertinho. Aí nós observamos que nós precisamos perseverar, porque às vezes a bênção está bem pertinho de nós, mas nós estamos cansando, não estamos perseverando. O escritor aos Hebreus vai dizer assim: porque um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Um pouquinho de tempo, espere, tenha paciência. Então, que nós possamos sair daqui nessa noite com a firme decisão de semear para o Espírito, sabendo que, embora a colheita possa tardar, ela não falhará, porque Deus é fiel e é justo para cumprir a sua palavra. Portanto, mantenhamos nossos corações e a nossa mente, as nossas mãos ocupadas na obra do Senhor, pois em Cristo nossa esperança e nossa recompensa é segura.